Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e dando continuidade àquilo que o Lucas falou ontem. Ontem o Lucas falou sobre o Salmo 133, que diz que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ou viverem em unidade os irmãos. Em Hebreus capítulo 10, os versos de 22 a 25, vamos continuar no mesmo assunto. O texto diz assim, Hebreus capítulo 10, de 22 a 25. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificarmos de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. É interessante notarmos esse texto. O autor de Hebreus, ele continua falando sobre a necessidade, sobre a alegria da comunhão. E ele mostra alguns detalhes. Primeiro deles, quando nos aproximamos de Deus, devemos fazê-lo com total intensidade, com vontade, com garra, com determinação. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, o verso 13, diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. Para encontrarmos a Deus, nós devemos buscá-lo de todo o coração, com toda a nossa intensidade. Nós não somos perfeitos, mas nós não encontraremos a Deus sem uma vida de santificação. Hebreus diz que sem santificação é impossível ver a Deus ou agradar a Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas vivemos na esperança de uma vida eterna. Temos a promessa de Cristo. Jesus Cristo nos prometeu a vida eterna e Ele é fiel. E se Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Outra coisa que é interessante notarmos no texto é que na caminhada cristã nós devemos amar e valorizar os companheiros de jornada. O cristianismo não é uma experiência individual. Muitas vezes nós nos arvoramos e nós nos arrogamos em dizer que a salvação é individual. Sim, a salvação ela é individual, mas ela é vivida em comunidade. Ou seja, a comunidade ela é importante. Por isso, nós devemos ter essa experiência comunitária, um incentivando o outro, um apoiando o outro. Isso é cristianismo. E, por último, o autor de Hebreus nos dá um puxão de orelha e ele nos convida a valorizar as reuniões, a comunhão do povo de Deus. Muitas vezes as pessoas se desanimam, as pessoas começam a dizer que a igreja é a mesma coisa, que a igreja não muda. Eu acredito que o grave problema da igreja foi que ela mudou. Se a igreja continuasse a ser como foi no início, esse local de comunhão, esse local de amor, esse local de incentivo, de estímulo mútuo, ela seria a bênção que sempre foi e sempre será. Mas tem um outro detalhe que eu sempre considero extremamente importante. E o detalhe é o seguinte: a igreja é o melhor lugar para um pecador como eu e você estar. Nenhum lugar é tão bom quanto a igreja. Aqui nós erramos, nós pedimos perdão, nós somos perdoados. Quando alguém erra, o outro fala, perdoa, coitado, ele é só um pecador. E é isso que nós somos. Por isso, valorize a igreja, valorize a comunhão, valorize os seus irmãos. Não fale mal da igreja. Aliás, a igreja é uma instituição assim tão maravilhosa que tem já 21 séculos que o diabo tenta destruí-la e não consegue, porque é uma invenção de Deus, é uma invenção de Jesus. Por isso, valorize essa comunhão, incentive os seus irmãos e viva nessa esperança. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser, fique em paz.